Está aqui prestar um culto ao nosso Deus. Na verdade, nós não viemos aqui prestar um culto para nós mesmos, para Ele, mas para honrar o nome do nosso Deus. Então, que Deus seja honrado com a presença de cada um de nós. Sejam todos bem-vindos. Como seria bom que essa igreja estivesse cheia, mas os anjos de Deus, eles acampam aqui. Ele preenche esses campos. Amém? Hoje nós vamos estudar um tema conhecido. E eu estudando os milagres de Jesus, parábolas de Jesus, e estou me apaixonando por esses temas. Porque quando nós começamos a estudar os evangelhos, a gente vê como é bom aprender os ensinos de Jesus para a nossa vida. E hoje nós vamos aprender mais sobre o milagre de Jesus. E eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 9. O Evangelho de João, capítulo 9, o versículo 1. Amém? Todo mundo já está com a sua Bíblia aberta? Amém? Glória a Deus. Do jeito que nós estamos, nós mais uma vez vamos pedir a presença do Espírito Santo. Oremos. Grande Deus, amado Pai, que estás nas alturas do céu, honrado, glorificado, Senhor, seja teu santo nome, Pai. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez nós temos o privilégio de poder, Senhor, abrir a tua palavra e falar, Senhor, do teu amor. Que nesse momento, Senhor, eu seja usada unicamente, Pai, por ti. Que o meu eu, Senhor, venha cair por terra, mas que o Senhor venha resplandecer aqui nessa noite. Abençoa, Senhor, o teus filhos que aqui se encontram. Abençoa, Senhor, essa semana que para nós é desconhecida, mas na certeza de que temos um Deus cuidando de cada um de nós. Fica conosco neste culto, aceita a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. E o título do sermão, aqui já traz aqui a nossa vida, como é bom que quando a gente estuda, o relato já traz um tema. Um título, que diz assim: a cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele a obra de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, dizendo: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos que diante o conhecia de vista, como um mendigo, perguntaram: não é este que estava assentado, pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram: pois como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui,
aí que depois nós iremos voltar novamente ao relato. Os evangelhos, ele registra 33 milagres de Jesus. 7 deles foram realizados no dia de sábado. Naquela época, se existisse uma pessoa com defeito físico, existia uma tradição e uma cultura judaica que eles achavam que tinha sido por conta do pecado dele ou dos pais dele. Então, isso traz a nossa memória que era o castigo do pecado. Então, ele tinha aquele defeito. Mas Jesus respondeu quando os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, ele ou os pais dele? E Jesus disse: nem ele e nem os pais pecaram, mas foi para que se manifestasse a glória de Deus. Amém? Então, ali naquela época, eles tinham essa tradição, que se tivesse uma pessoa com defeito físico, não era normal. E quando Jesus fazia milagres, ele sempre fazia milagre na rua. E ali havia grandes multidões. Sempre que Jesus estava realizando algum milagre, ali havia grandes multidões. Então, quando Jesus abriu os olhos daquele homem, porque até hoje ninguém nunca viu dizer que se abrisse olhos de pessoas que são cegas de nascença. E aquilo ali causou um grande tumulto, uma grande confusão. Ao invés de as pessoas ficarem agradecidas, porque o homem era cego e foi curado, não, ali causou um grande furdunço ali no meio daqueles homens religiosos que ali se encontravam os fariseus. E mesmo eles vendo aquele milagre que Jesus tinha feito, eles não creram. E aí causou aquela grande confusão e veio uma perseguição contra aquele homem que foi curado. Vamos ler no versículo 13? A partir do versículo 13 diz assim: levaram, pois, os fariseus que diante foram cegos, e era sábado, um dia em que Jesus feiou e abriu os olhos. Então os fariseus por uma vez lhe perguntaram: como chegaram a ver? Ao que lhe respondeu: aplicou-me lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Dizia outro: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. E de novo perguntaram o cego: que diz tu a respeito dele? Viste que te abriu os olhos, que é profeta? Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais deles. Vamos parar um pouquinho aqui. Naquele dia que Jesus curou aquele homem, era um dia de sábado. E naquela época, os fariseus, eles colocavam assim, uma carga pejorativa sobre o sábado, que não podia nem cuspir no chão, porque aquilo ali era um trabalho. Então eles começaram novamente a interrogar aquele homem, perguntar: e ele abriu teus olhos, e ele é profeta? Eles não criam que Jesus tinha feito aquele milagre. Eles fizeram uma perseguição tão grande contra aquele homem, que eles levaram aquele homem aos fariseus como se fosse um bandido. E eles, não satisfeitos, eles recorreram aos pais dele. E a gente, quando vai acompanhando o relato, a gente vê que eles foram até os pais dele e perguntaram: o teu filho não
dele a gente não sabe. Então, naquela época, se alguém confessasse ali, ou testemunhasse da pessoa de Jesus Cristo, era expulso das sinagogas. E os pais dele não responderam, mas ele sabia, né? Porque se ele respondesse, né, e reconhecesse que Jesus tinha feito esse milagre, ali eles eram expulsos, né, da sociedade, porque não podia, né, testemunhar de Jesus. Mas o que é que nós aprendemos com essa história, esse relato do homem cego? Qual a lição, né, que nós aprendemos aqui quando nós vemos esse relato do cego? Quando Jesus tem esse encontro com aquele homem cego, ali havia uma grande multidão, né? E Cristo, ele não queria só abrir os olhos daquele homem, ele queria, né, abrir os olhos também daquela multidão, né? E eu destaquei aqui alguns pontos dessa história. No verso 4 diz assim: Jesus disse que era necessário, né, fazer a obra do Pai. Aqui nós aprendemos, né, que Cristo, ele não veio essa terra só para morrer na cruz. Ele veio para fazer a obra do Pai. Amém? Cristo, ele veio aqui curar, pregar o Evangelho, né? A maioria do tempo que Cristo passou aqui foi ensinando e curando, né, o Evangelho, fazendo a obra de Deus, porque ele disse assim: é necessário que façamos a obra do Pai, porque enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Amém? Então aqui nós aprendemos, né, o primeiro ponto, que Jesus, ele não veio aqui só morrer na cruz, né? Esse relato, quando a gente lê, ele traz uma lição para nós, né? Uma lição espiritual. O segundo ponto que eu destaquei aqui é que aquele cego, ele teve aquele encontro com Jesus, né? E ali houve o quê? Houve duas coisas ali que chamam a atenção desse relato: fé e obediência. Quando Jesus disse: vai e lava-te, ele obedeceu, né? Ele foi, ele poderia não ter ido, né? Ou Jesus poderia ter abrigado ali na hora os olhos daquele homem, mas Jesus fez ali o lodo, untou os olhos dele e mandou ele lavar, e ele foi, né? Isso traz para nós que fé e obediência, elas caminham juntas. Não existe fé sem obediência. Nós precisamos obedecer, né, e crer. Feito como eu preguei aqui sobre o milagre da filha de Jairo, né, a gente crê para ver o milagre acontecer. Então ele creu, ele teve fé, né, e os seus olhos foram abertos, né? E o terceiro ponto aqui que eu destaquei, que nós, né, fomos chamados para fazer a obra de Deus, né? A obra de Deus, ali quando Jesus abriu os olhos daquele homem, Jesus não se engrandeceu, né? Ele disse o quê? É para que o nome de Deus seja glorificado, né? Nós glorificamos a Deus através das nossas obras por meio do Espírito Santo, né? Que aquilo que nós fazemos não é para nós, mas é para engrandecer e honrar o nome de Deus, né? Mas um ponto importante, né, que nós, muitas vezes nós dizemos assim: ah, mas eu faço tanta coisa, eu já faço isso, eu já faço aquilo, né? Mas o pouco que nós fazemos aqui é para engrandecer o nome de Deus, porque Jesus, né, ele poderia, né, ter se exaltado, ser engrandecido, mas não, ele diz: tudo é para a honra e glória do Pai.
esse relato é que naquele dia, né, que Jesus curou aquele homem, era sábado, né? Cristo traz uma lição aqui para nós através desse relato, né? Que o dia de sábado é um dia lícito para a gente fazer o bem, né? Porque sábado eu não posso comprar um remédio para socorrer uma pessoa, porque é sábado. Eu vou ficar com uma pessoa doente sem socorrer porque é sábado? Não, né? Jesus, ele usou aqui para mostrar que o sábado é o dia de fazer o bem. Amém. Né? Deus, tudo que ele fez, Cristo aqui nessa terra, não foi em prol de si mesmo, né? Mas em prol do próximo. Isso é uma lição muito linda, né, que Cristo deixa nesse relato para nós, que nós devemos fazer o bem, né, às pessoas dia de sábado. E Cristo, ele veio como auxílio ilimitado para os fariseus. Eu achei muito lindo isso aqui. Mas os fariseus, eles não confessaram a necessidade de ir até a Cristo. De jeito nenhum. É impressionante. Eles continuaram, né, cegos. Aqui esse relato, né, Jesus, ele quer mostrar, né, que ali havia uma cegueira espiritual no meio daquela multidão. Não eram só os olhos do cego que Jesus queria abrir, mas ele queria abrir os olhos daquele povo. Mas os fariseus, eles não tiveram nenhuma necessidade de ir até Jesus. Eles se recusaram. E aí Jesus, por isso, foram deixados em cegueira. E Jesus diz assim, uma cegueira de que eles próprios eram culpados. Jesus falou assim: os vossos pecados permanecem, porque eles não aceitaram Cristo como Salvador. Então Jesus olha e diz: ó, teus pecados permanecem. Isso aqui está escrito no Desejado de Todas as Nações, na página 343. E eu achei muito lindo, né, quando eu fiz esse sermão, que quando a gente vai para o Espírito de Profecia, ele mostra coisas, explicação que a gente não tem aqui na Bíblia. É por isso que eu gosto de estudar, porque a gente vê, né, coisas que até eu me surpreendi. Eu já preguei esse sermão outro dia, não foi aqui, mas eu não tive a visão que eu tive fazendo esse sermão agora. Porque quando o Espírito Santo, ele abre nossos olhos e ele nos mostra a verdadeira palavra de Deus, né? E naquela época, os fariseus, eles viviam muito de tradição. Eu gostaria que os irmãos voltassem um pouquinho para o livro de Marcos, capítulo 7. Marcos 7, versículo 7. Marcos 7, versículo 7 e 8, que diz assim: ó, em vão me adoram, ensinando doutrina, que são preceitos de homem, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais as tradições dos homens. Disse ainda: